Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Para você que não me conhece, prazer, eu sou o Senna. E no vídeo de hoje eu vou estar trazendo um assunto que está engasgado na minha garganta, na minha mente há muito tempo, mas eu acho que aqui, nesse lugar que a gente está construindo aqui no YouTube, é um lugar bom para a gente poder fazer esse tipo de conversa, né? E eu poder dizer o que está acontecendo. O vídeo de hoje vai ser um vídeo totalmente diferente do que eu havia gravado, do que eu já gravei aqui no canal, que vai ser um vídeo meio que de despedida, né? E eu vou explicar o porquê agora. Então, mas antes de começar, só estou dizendo que esse vídeo não é um vídeo normal, é mais um vídeo para eu poder colocar as minhas ideias direto, para me colocar minhas ideias na mesa depois de umas coisas que aconteceram há uns tempos atrás. Então, vamos lá. Para quem não sabe, eu moro junto com mais duas pessoas, né? Há mais ou menos aí um ano. E eu tenho a honra, né, de ter pets. Eu tenho uma casa que me permite ter cachorros aqui dentro e é a melhor coisa do mundo. Só que quem me acompanha nas redes sociais sabe que nos últimos meses, né, mais ou menos aí uns 2 meses atrás, depois da data que esse vídeo foi lançado, a gente teve uma perda muito grande aqui em casa, que foi do nosso filhote, né? Um filhote ainda, nosso leão, que é o Alex. Para quem não conhece o Alex, esse aqui é o Alex, né? Aqui em casa a gente a gente tinha dois cachorros, o Túlio, que é meu cachorro que eu levo desde, pô, vocês conheceram o Túlio bebê aqui praticamente. E o Alex, ele tem uma história muito interessante que ele foi encontrado, ele era um show que foi abandonado, né, na rua, e ele foi encontrado num posto de gasolina, entendeu? A gente conseguiu pegar ele. Enfim, o Alex veio aqui para casa, foi um dos momentos mais incríveis, assim, o primeiro encontro, né, do Túlio, que era o único cachorro da nossa casa, com o Alex, foi uma coisa surreal. Olha a animação do cara que pensa que vai sair, mas vai ganhar provavelmente um irmão, alguma coisa do tipo. Não, beleza. Entra e fecha o portão aí, vocês. Ele tá aqui, deixa ele falar pela grade com ele. Fecha o portão pra nenhum dos dois fugir. Ali, ó. Deixa eles falarem primeiro. Ah, eu quero, Henrique. Tem que tirar a bunda um dos dois. Segura ele e abre a porta aí. Calma, tá com a coleira. E a gente trouxe aqui pra casa, a primeira noite foi bem problemática, porque o Alex, por ser um cachorro de rua, ele veio com muito carrapato, com muito, sabe, com muita pulga, então a gente teve que cuidar dele. Gastamos um dinheiro pra cuidar, mas foi a melhor coisa do mundo ver ele, sabe, 100%. A gente tem até foto aqui de como é que tava a situação dele, os carrapatos que a gente tirou. Eram uns bichos enormes, parecendo uns caroços de feijão. E um cachorro super dócil. Foi sempre um cachorro super dócil com todo mundo, com criança, com idoso, com a gente aqui dentro de casa, com outros cachorros. E com o Túlio, eles eram carne e unha praticamente, viviam juntos. Olha o Túlio encontrando um amigo novo. Olha isso, como é que ele fica, gente. Olha o Alex! Ai, que lindo! Ai, que coisa mais linda, meu Deus. Olha. Subia na nossa cama, brincava com a gente. Quando ia correr pra rua, ia os dois juntos e a gente ia correndo com os dois. Só que aí, né, os meses foram passando, o Alex comendo normal e tal, tranquilo. A gente chegou depois de uma ida ao CrossFit e a gente notou o Alex um pouco diferente, né, do normal. E aí começou o nosso pesadelo. A gente chegou numa noite, mais ou menos às 9 horas, 9, 10 horas da noite, e a gente viu o Alex sozinho, assim, no canto do nosso quintal da frente, e ele tava tremendo, mais ou menos. A gente achou que era frio ou alguma coisa assim.
Quando a gente chegou perto, ele tava tremendo e babando branco. E a gente, né, não sabia exatamente o que estava acontecendo. Eu pensei que seria alguma coisa envolvendo o calor. E a gente acabou, né, ficando preocupado e, enfim, levamos ele por primeira vez no veterinário, né? Primeira vez assim, ele já tinha ido, feito exame antes e tal. E levamos ele de emergência, mais ou menos. E era o único veterinário que estava aberto na hora e tal, veterinário caríssimo, inclusive, mas a vet foi maravilhosa com a gente. E ele chegou lá, ele teve mais uma vez isso. A gente descobriu que era convulsão. O Alex estava convulsionando. As convulsões começaram a durar mais ou menos aí 5 segundos. O cachorro parava num canto e começava a se tremer bastante e começava a salivar pela boca. Mas nesse período ainda estava nesse nível, né? Fizemos uma penca de exames, fizemos um monte de coisa, ultrassom, exame de sangue, exame de tudo que podia. E a gente constatou, né, que o Alex ele estava com sinomose. Deu sinomose positivo e também deu uma doença do carrapato. Provavelmente ele já veio da rua com ela e a gente acabou não analisando, né, essa situação toda. E como ele era de rua, a recomendação não foi vacinar ele diretamente. A gente estava primeiro buscando aumentar a questão de imunidade e tal para poder dar a vacina. Acredito que esse tenha sido um erro, mas que foi instruído por um veterinário também. Então a gente pegou o diagnóstico e começou o tratamento. Só que a gente começou a notar que o Alex começou a ficar muito, muito, muito diferente do que ele era, né? O Alex sempre foi um cachorro muito, sabe, muito ativo. Ele sempre corria, brincava, fazia tudo. E ele não estava mais desse jeito. E a gente começou a ter preocupações porque praticamente todo dia tinha 2, 3 convulsões. Até que 2 dias depois, né, da primeira ida ao veterinário, o Alex, durante a noite, ele foi pro nosso terraço e ficou lá em cima. Quando eu acordei, o Alex estava lá e estava tudo babado em volta e tudo mijado também. Então a gente notou que a convulsão estava piorando. A gente correu para um outro hospital. Aqui onde a gente mora, né, em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, a gente tem uma disponibilidade que ajudou bastante a gente nessa nossa jornada contra a sinomose, que é o primeiro hospital veterinário público de Duque de Caxias, né? Totalmente gratuito, a gente levou o Alex para lá. E lá, nesse dia, dentro do hospital, o Alex teve 10 convulsões. E as convulsões cada vez piores. O cachorro se contorcia inteiro e babava, e as convulsões eram tão fortes que ele acabava se mijando ou defecando ou os dois ao mesmo tempo. E surreal. O cachorro tinha consciência, né? Ele andava, ele comia, ele latia, ele corria com outros cachorros, que a gente até então, o Túlio estava aqui em casa ainda, né? Mas aí, e ele sempre tinha convulsão, sempre estava com problema. Fomos no veterinário, o veterinário deu soro nele e tal, e ele tomando soro, convulsionando, começaram a dar Gadernal para ele, e foi constatado que realmente era sinomose, e que seria um tratamento muito, 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 como pode dizer, demorado de ser feito, porque a sinomose já tinha atingido a parte do cérebro. A sinomose, pelo que o nosso veterinário explicou, tem 5 níveis, né? E um dos 5 níveis é o nível final, que seria o alcance da sinomose no cérebro do animal, e vai trazendo justamente esses espasmos, essas convulsões, e vai meio que dando, pelo menos foi o que o veterinário falou com a gente, meio que dando um choque no cérebro do cachorro. Então, por conta disso, o cachorro vai tendo algumas sequelas. E a gente notava no Alex diariamente, mesmo com os remédios, que inclusive a gente gastou muita grana. Eu vou estar deixando aqui para vocês um print, se eu tiver ainda, que eu deletei uma parte das coisas para esquecer desse assunto, mas de quanto que foi gasto no cartão envolvendo o Alex. A gente inclusive abriu uma vaquinha online na época para poder ajudar. A galera ajudou, entrou em peso. Eu tava mostrando sempre o dia a dia do Alex lá no nosso Instagram, no meu Instagram, na verdade, né? E foi uma situação muito difícil pra gente, porque o Alex, ele sempre foi muito ativo. Então a gente viu, assim, num período de 1 mês, um cachorro sair de um cachorro ativo, brincalhão, e definhando, sabe? E toda vez que a gente ia no veterinário, a gente acabou pedindo a opinião dos veterinários se seria o ideal fazer a eutanásia, né? E todos eles falavam que tinha jeito, todo mundo falava que tinha jeito.
era para continuar dando remédio, a gente gastou mais dinheiro com remédio, era consulta, era Uber, era tudo. Então fomos tratando, primeira semana cada vez mais convulsões, remédio, 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 remédio. Aí a gente conseguiu colocar ele para poder tomar os remédios, ele tomava os remédios todos. No primeiro momento ele ainda comia, né? Mas acabou que chegou um momento que ele não estava mais comendo. E esse foi o problema. Eu tenho um vídeo que o Alex, ele ficou uns dias sem comer, assim, e a gente acabou conseguindo fazer ele comer. Foi uma coisa incrível, porque ele não comia mais ou menos há 2 dias, se eu não me engano. O vídeo eu vou estar deixando pra vocês aí, vou dar um cortezinho daqui a pouco. E quando ele comeu, foi uma coisa incrível, porque parecia que ele estava, como eu posso dizer, progredindo no tratamento da sinomose, né? Ai, coisa boa. Finalmente, cara. Vai engordar 10 quilos. O leão é forte pra... Eu não consegui aguentar essa toda, não. Tá doido. Olha. Olha a cara do homem. Rei da selva tá on, Rei da selva tá on de novo. Olha, olha, olha. Ai. Meu Deus do céu, muito bom, muito bom. E a gente não tinha, até acontecer com o Alex, a dimensão de como era um cachorro, um animal com sinomose dentro de casa. A gente isolou o Túlio assim que deu positivo, né? Pro Túlio não pegar também, porque é altamente contagioso, a gente isolou o Túlio. Então, o nosso protocolo dentro de casa era sempre cloro no chão, lavar tudo, não podia ter contato com outros cachorros para não passar para outros cachorros. E foram 1 mês assim de muita luta aqui dentro da nossa casa. Eu e os meus 2 irmãos que moram comigo, o Henrique e o Daniel, a gente empenhou a nossa vida, a empresa, que a gente tem uma empresa em conjunto, a empresa parou por conta disso. A gente continuou só de casa e tal, tendo que fazer tudo bonitinho. E a galera acompanhando no Instagram, mandando força e tal, mas aí começou a ver os efeitos daquele alto número, né, de convulsão. O Alex mais ou menos aí com 1, 2 semanas, acho que mais ou menos 2 semanas mesmo, tomando remédio, medicamento, na hora que ele conseguiu progredir para voltar a comer, 2 dias depois ele parou de andar, né? As pernas dele começaram a parar, mas não foi da noite pro dia. O Alex, ele continuava tentando forças para andar, né? E a gente notava que ele não estava mais correndo, que ele não estava mais ficando muito em pé, geralmente ele ficava muito deitado e tal. Ele tinha um jeito especial dele de deitar, que era a coisa mais incrível do mundo. Ele deitava com as 2 pernas de trás arreganhadas assim e com a patinha pra frente. Era a coisa mais linda que eu vi na minha vida. E foi passando o tempo, a gente via que o cachorro, quando ele não melhorava, ele parou de comer, a gente teve que começar a bater o fígado que a gente dava pra ele, junto com o inhame, com todas as comidas que os veterinários e a galera do Instagram tinha recomendado, pra ele no liquidificador e dar na seringa pra ele. A gente acabou colocando câmera na sala e na cozinha para poder acompanhar como era o dia a dia do Alex aqui dentro de casa, porque a gente tinha que fazer nossas responsabilidades lá fora, né? A gente tem uma empresa que precisa estar sempre indo nos clientes e fazendo trabalho, senão a gente não ganha para poder sustentar o cachorro. Então a gente acompanhava ele deitadinho assim pela câmera e chegou um dia que parou, o cachorro parou de andar. E aí começou a última fase aí sim do nosso sofrimento, que foram os últimos 10 dias, que foram 10 dias de puro terror, onde a gente não conseguia mais fazer o Alex comer.
Então a seringa, a gente tinha que pegar a boca dele, abrir a boca dele, colocar lá dentro água, seringa, tudo. E a gente via que o cachorro ele tentava bastante, ele tentou até o final e foi uma coisa incrível porque foi um mês que a gente gastou, porque a gente não tinha em caixa na época, né? Eu estourei meu cartão, colocando em números, mesmo que eu odeie fazer isso, mas para vocês terem noção de como que a gente ficou doido, a gente gastou mais ou menos aí R$ 3.900 com o Alex, né? Envolvendo Uber, envolvendo remédio, envolvendo comida, envolvendo tudo, consulta, exame de sangue e tal. E ele tentou até o final, cara. Foi uma coisa incrível, porque você via, ele chegava em casa assim, ele lá sem andar, né? Ele cheirava a nossa mão, a gente chegava perto dele, ele lambia a nossa mão assim, como quem dissesse, ei, calma, tô tentando. Mas infelizmente até quem tenta, né, sofre. Chegou num momento que o Alex estava tanto tempo deitado, mesmo a gente trocando ele, né, fazendo aquela questão toda, que começou a dar ferida nos ossos dele por conta da pulsação, alguma coisa do impulso. Então começou a dar ferida em outros pontos também, né? A gente dava banho no leito, a gente colocou ele em cima de uma mesa para ele ficar mais fácil. A gente dava banho nele todos os dias, limpava ele e tal. Banho no leito do Alex, o leito totalmente improvisado. Meu Deus. E foram 10 dias mais ou menos nisso, a nossa mente focada no Alex, as câmeras ligadas em cima dele. Só que um dia a gente teve que fazer um trabalho, né? A gente chegou e a situação do Alex estava um pouco mais pior do que geralmente estava. E a gente acabou vendo, né? A gente estava lá naquela sessão excessiva de dar água na boca dele com a seringa, de fazer, né, tudo acontecer. E chegou um momento que a gente olhou assim para a situação, né? Eu e o Henrique, que o Henrique, ele respondia o Henrique como dono, né? O Henrique é o meu companheiro que mora comigo, um dos dois companheiros que moram comigo. E a gente começou a notar que a batalha já não estava muito pro nosso lado, sabe? Chegou uma noite que a gente estava fazendo essa sessão de dar os remédios, o Alex chegou a tomar 7 remédios, pra vocês terem noção. Chegou um momento que a gente não conseguia colocar a cápsula na boca dele, que ele não tinha força para poder engolir. Então a gente abria a cápsula, colocava na seringa, na água e injetava na boca dele. A gente tinha remédio que a gente tinha que macerar, pegar o batedor e bater no remédio, colocar na seringa e dar pra ele. O fígado era batido, tudo era batido, e a gente ia ele lá deitado assim, na mesa, olhando pra nossa cara, com aqueles olhos que a gente nunca vai esquecer de jeito nenhum. E chegou uma noite assim que ele começou a se recusar a comer. Ele colocava pra fora, ele fechava o dente pra gente não conseguir acessar a língua dele, né? E nesse momento eu olhei pra aquela situação e eu falei com ele que se ele precisasse ir, a gente ia entender que ele tinha sido forte, que a gente sabia que ele tinha tentado até o final. Que seria o ideal, eu acredito. Porque a gente tentou de tudo, literalmente de tudo com ele. Aí, nesse momento, depois que eu terminei de falar, a gente fez a última limpeza que tinha que fazer nele e colocou ele na caminha, né? No dia seguinte a gente tinha um evento muito longe de casa. A gente chegou, de manhã a gente acordou, ele tava acordado, né? Mas naquela situação lá, ele emagreceu muito, ele tava muito, muito, muito magro. Ele não era magro, era um cachorro lindo, parrudo, um show assim. Incrível, cara. E ele tava totalmente debilitado. A gente sabia que uma hora ou outra ia acontecer. Então, depois da nossa conversa, ele acordou um pouco mais animado, né, de manhã. A gente se arrumou para poder trabalhar de manhãzinha. E tem toda aquela sessão de se despedir dos cachorros que a gente sempre faz aqui em casa, né? A gente chegou perto dele assim, ele não levantou a cabeça, mas ele virou o olho, olhou pra gente. A gente falou com ele, fez carinho e tal, falou que ele ia ficar bem, blá blá blá, aquelas coisas todas que eu não gosto muito de lembrar porque senão dá vontade de chorar, e eu não vou chorar nesse vídeo, eu não gosto de passar essa imagem pros outros. E a gente foi trabalhar, né, ele não ficou sozinho, meu pai chegou a vir aqui. A gente voltou pra casa, mais ou menos era 4h30, 4h20, e meu pai tava em casa na hora, né,
tinha vindo aqui ainda um veterinário que nós tínhamos sido recomendado pra gente, pra poder ajudar no tratamento do Alex e tal. Ele chegou, ele viu a situação, ele passou um medicamento, deu uma injeção no Alex de vitamina e mandou a gente dar mais uma injeção no dia seguinte. Só que quando a gente chegou, foi uma coisa assim muito... A galera fica meio coisa, mas foi uma coisa muito diferente. A gente chegou no portão assim, veio uma sensação diferente, sabe? Meu pai estava em casa, ele saiu para poder abrir o portão pra gente. E quando a gente entrou no quintal, a gente já sentiu uma aura diferente. A gente começou a conversar sobre o que tinha acontecido com o Alex e tal. Só que aí me deu o estalo de entrar para dentro de casa e ver como ele estava. Só que quando eu passei pela entrada da casa e entrei, eu meio que já sabia que a situação tinha acabado, tá ligado? Eu entrei na sala assim, onde tinha a caminha dele, olhei pro lado e lá tava o nosso leão, deitado. Já sem vida, né? E com o olho aberto, olhando pra cima. Mais nada. Foi uma situação que eu nunca vou esquecer, mesmo já tendo perdido outros cachorros antes. A situação do Alex foi muito triste. Quem acompanhou a gente no Instagram, né, a nossa luta, sabe que foi uma situação que eu nunca vi na minha vida e, sinceramente, eu não desejo pra ninguém, porque foi uma situação muito chata. Nossa casa, ela ficou triste. Nossa casa perdeu a vida, assim, durante muito tempo. O Túlio ficou na casa do meu pai, né, da casa dos meus pais, por conta da sinomose. Então a casa ficou sem cachorro mais ou menos aí 1 mês, 2 meses. Foram os piores 2 meses da nossa vida aqui em casa, porque a casa é grande. E você olhava pro canto, você relembrava aqueles momentos do Alex e do Túlio correndo, o Alex tentando subir a escada e caindo, era uma coisa assim de doido, porque foram 3 meses que a gente passou com o Alex, mas que pareceram anos. E quem acompanhava a gente, né, os vídeos e tudo que a gente fazia com os dois, via que tinha uma coisa diferente, tá ligado? E esse vídeo aqui é mais pra eu poder explicar, passar o que tá na minha cabeça um pouco, porque eu tenho lembrado bastante dele ultimamente, né? É mais um desabafo, eu entendo que se você não tiver assistido tudo, tá tudo bem, eu não me importo. E só pra compartilhar aqui com vocês como é que foi um pouco da nossa perda. O Túlio já tá em casa de novo, né? Ele tomou as 2 doses da vacina que precisava para poder voltar para casa. E nós tivemos a sorte de achar para doação um outro cachorro, um husky siberiano, que aqui a gente deu o nome dele de Fenrir. Ele já veio todo vacinado, com todas as vacinas contra a sinomose em dia, todas as vacinas em dia também. A gente colocou a vacina do Túlio em dia também para não ter problema. E hoje os dois vivem com a gente aqui e a nossa casa se tornou um pouco mais feliz, tá ligado? Voltou a ter brilho a casa. Mas a gente sabe que, por mais que a gente consiga ter milhões de cachorros, nada vai substituir aquele pequeno leão que a gente teve aqui durante 3 meses, mas que mudou nossa vida para sempre. O Henrique, a gente ficou muito mal, né, a situação de você ver o cachorro que você ama, assim, sabe, meio que você olhar pra ele assim e ver, caramba, perdeu, tá ligado? Perdemos a luta aqui, mas foi tudo do jeito que a gente precisava. Aí a gente tem que ligar, porque sinomose, né, foi passado pra gente que sinomose não pode jogar o cachorro ou enterrar o cachorro, porque a sinomose fica no terreno durante anos. Então a sugestão que deram pra gente foi cremar ele. A gente acabou tendo que ligar pra uma carrocinha que fazia o serviço. E foi a cena mais triste, acho que dos últimos anos da minha vida, que foi ver o cara chegando aqui com um saco preto, colocando o Alex dentro. E por conta da sinomose ser muito contagiosa, tudo que o Alex interagia, né, cachorro, assim, o Alex, a caminha dele, os brinquedos dele, os potes de ração, tudo teve que ser incinerado para não passar para outro cachorro em algum momento. E ele colocou assim, né, eu lembro até hoje, gente, é coisa surreal. Ele colocou o Alex dentro de um saco preto assim, ele virou pra gente, perguntou quantos anos ele tinha. A gente sabia que o Alex, né, por conta da admissão dele, o Alex tinha 2 anos e 3 meses de vida. Aí ele virou pra gente e falou, caramba, morreu jovem, né? Aí a gente naquele silêncio da sala, assim, mórbido, com
o saco preto. Virou pra ele e falou, foi cedo. E o caminho da sala pro carro, né, onde o cara ia colocar o Alex, foi uma coisa... Veio assim na nossa cabeça todas as memórias que a gente tinha, sabe? O dia que ele chegou, primeiro banho, aquelas brincadeiras que a gente fazia, a gente correndo de madrugada na rua pra poder, sabe? Aquelas memórias todas. Aquele caminho, assim, de 2 minutos virou uma eternidade na nossa mente. Mas o pior foi quando a gente abriu o capô do carro, né? A parte de trás da mala, que era uma Fiorino grande, assim. E lá dentro a gente viu mais ou menos, assim, uns 15 cachorros. Também no saco preto. Aí o cara que ia fazer, né? A cremação virou pra gente e falou que o Alex era o mais novo daqueles cachorros. E que todos eles tinham morrido com sinomose. Aí a gente fechou a porta do carro. A gente não pôde se despedir dele, né, por conta da sinomose também. E trancou o portão. Quando a gente entrou em casa, assim, foi como se o mundo tivesse parado, sabe? Olhar pra casa vazia, sem ninguém além da gente, foi uma das piores sensações da minha vida. E ver o jeito que foi, né? Foram 1 mês assim que o cachorro declinou. Saiu de uma vida saudável, brincalhona, pra um vegetatismo, sabe? Esse vídeo, eu falei que é mais um desabafo, mas é uma boa revisitar essa memória e deixá-la gravada aqui. E serve até como um aviso pra vocês, para que vocês não passem pelo que a gente passou aqui em casa há 2 meses, com a perda dele. A sinomose é uma doença muito ruim, é uma doença desgraçadíssima, que o cachorro pode pegar fazendo xixi no poste, tá ligado? E eu vejo muita gente sendo contra a vacinação de animais ainda, por ser caro ou por eventuais motivos. E a gente conseguiu aprender, né, que a vacinação para animais é importante tanto quanto é para os humanos, na tristeza, perdendo o nosso querido lobo, que é o nosso querido leão que a gente tinha aqui em casa. E eu espero que esse vídeo, além de me ajudar a desabafar um pouco sobre a situação, ele ajude você a entender um pouco da gravidade da sinomose. E que ajude você a identificar, né? O Alex vomitava, o Alex tinha diarreia, o Alex teve secreção no olho, que também é um dos sintomas da sinomose. O Alex tinha choques no cérebro, né? Que são as questões das convulsões muito fortes. O Alex se entortava todo e ele começava a babar muito, sério. Era uma cena horrível, uma cena péssima de se assistir. E ele ficou sem movimento, ele parou de comer. E são sintomas que a sinomose já está chegando no final para acabar com a vida do pet, né? E eu acredito que ele lutou até o final porque ele só foi embora quando a gente deu a permissão. E isso ninguém vai tirar da minha cabeça, sabe? É isso, gente. O vídeo de hoje vai ser é bem mórbido, é bem triste, mas é mais pra gente poder contar um pouco da história, deixar gravado pra posteridade, assim, pra quem quiser assistir, do nosso pedaço de felicidade, que se foi há um tempo, mas que todo dia, assim, às vezes eu ando na rua, eu vejo um cachorro parecido com ele, eu fico mal, aí a gente conversa, a gente tem foto dele disparado pela casa, tá ligado? Foi uma coisa muito doida, porque foram 3 meses que a nossa vida mudou da água pro vinho e depois mudou pra água de novo. A gente fez o possível pra poder ajudar ele, eu tenho certeza disso, e que hoje ele tá descansando, finalmente, né? Depois de 1 mês aí de sofrimento. Agradeço aqui em vídeo todo mundo que ajudou a gente nesse 1 mês, né? Todas as doações, toda a galera que ajudou, porque se não fossem vocês a gente não teria conseguido levar, esticado a vida do Alex para mais tempo. Falei que eu não ia chorar, mas eu tô chorando, porque não tem como falar sobre esse assunto sem chorar, né? E deixo aqui como último aviso para vocês, valorizem, tá, os seus cachorros, os seus gatos, os seus pets, porque, cara, a dor de perder um animal do jeito que a gente perdeu o Alex eu não desejo pra ninguém. Vacinem eles também, porque eles merecem. Sei que é caro, às vezes é meio inviável, mas parcela, tá ligado? Deixa de comprar uma pizza, não sei.
Mas faça, porque não tem preço você ver o animal que você gosta bem. E eu trocaria muita coisa hoje que eu tenho para poder ter o Alex de volta, mas eu sei que eu não vou ter. Então a gente evita para que isso aconteça com outros cachorros. E é isso, gente. Obrigado por ter assistido, obrigado por ter me ouvido. E eu prometo que o próximo vídeo vai ser feliz. Podem ficar tranquilos. Valeu, um beijo. E ó, esse aqui é o Alex, tá bom? Tô gravando ele agora para vocês poderem ver ele antes da tosagem do pelo. Tem um cachorro do vizinho tá latindo. Olha, ele é um show muito fofo. Já é velhinho, ó o dente dele, ó. E a gente achou ele na rua, tá? Ele vai morar com a gente agora. Só que ele tá cansado. Aí ele vai tomar banho agora pra gente poder cuidar. Olha como é que tá a situação do pelo dele, ó. Eu puxo. Aqui, ó. Sai. Alguns pelos estão mortos. Tá vendo? A situação é essa aqui. O barulho da rua, ignorem, tá? O Túlio tá ali, ó. Olha a cara do Túlio. Boladão por causa do amigo novo. Brincou com ele ontem, mas essa é a situação do Alex agora, tá? O Alex é grande, muito lindo, mas a gente precisa dar um jeito nele pra ele poder ficar suave. Tá cheio de carrapato, ele tirou alguns ontem, tentou tirar, mas ele não deixou. Ó, todo sujo, mas o pelo dele é muito lindo, ele vai ficar muito lindo. Né, filho? Aí depois eu volto pra vocês, pra mostrar pra vocês aqui, ó, o carrapato aqui. Vai ser tensa a situação, vai ser tenso.